Livro de Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: Sabeis, porventura, que Ramote de Galaade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: Queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: Farei o que fizeres. Meu povo fará o que fizer o teu, e minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá juntou: Consulta antes de tudo, ou te peço o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: Devo eu ir atacar Ramote de Galaade, ou devo me abster? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: Haverá, porventura, algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor. Mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: Não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhe esta ordem: Traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: Com esses chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: Por Deus que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: Quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: Vejo todo Israel espalhado pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: Quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: De que modo? Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: É isto, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo:
Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Dize-lhes: esta é a ordem do rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouve, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com os seus pais e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam do tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir, porque o seu navio naufragou em Acion-Gaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor
e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe, e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai.